Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Incline o seu rosto, por favor. Querido Deus, nosso Pai, que alegria termos essa liberdade que temos, de fato, de poder vir a um lugar como este e sem que ninguém nos impeça, poder cantar, adorar ao Senhor. Canções que exaltam o Teu grande nome, Senhor. E que bom que temos este privilégio, Pai, de poder cantar, adorar ao Senhor e ouvir a Tua voz. Compreender o conselho do Senhor para a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, foi lida. E que neste momento o Senhor nos abra a mente, o entendimento, o coração, para que a palavra do Senhor não chegue simplesmente para trazer conhecimento, informação, mas que a palavra do Senhor possa encontrar um terreno bem fértil, ó Deus. E que nesse terreno fértil se produza muito fruto, ó Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Tira todo impedimento, Senhor, de que venhamos a compreender essa palavra como palavra do Senhor para as nossas vidas, apesar de mim. Que o Espírito do Senhor nos dirija nesse momento de aprendizado e de conhecimento da Tua palavra. Pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Não feche a tua Bíblia, irmão, por favor. Hoje pela tarde eu estava vendo um programa que eu gosto de ver às vezes, se chama Mundo Extremo. Não sei se é esse o nome. Acho que é, Mundo Extremo. E muitas das coisas que fazem as pessoas neste programa Mundo Extremo é algo de se admirar. E a conclusão que eu cheguei depois de ver alguns episódios, e no episódio de hoje eu cheguei à conclusão de que tem pessoa que se dedica de verdade. Planeta Extremo. Obrigado, Ricardinho. Olha, isso mesmo é mundo, é planeta, né? É quase a mesma coisa, mas é diferente, né? Então, Planeta Extremo. E eu observei de que tem pessoas que se dedicam de verdade. Em se tratando de dedicação, tem pessoas que se dedicam de verdade. E a conclusão que eu cheguei foi de que aqueles que se dedicam de verdade têm respostas diferentes. No caso dos que participaram do Planeta Extremo, eles tiveram muitos resultados. Alguns ganharam uma medalha. Estava Jungle Extreme, que era
maratona, Jungle Maratona, que é a maratona na selva. Irmãos, quando eu olho aqui no final do ano a São Silvestre, 10 quilômetros, 15? Muito bem, olha que o povo está atualizado, pelo menos, né? Você viu que eu entendo bem, né? Então, quando eu vejo lá na televisão, as pessoas, que só passa parte, mas as pessoas parecem com a língua de fora, com as pernas meio entrebambas, já chegando no final, e eu vejo o esforço, a dedicação. No caso deste ano, a pessoa fez todo esse esforço, claro, o campeão, porque muitos fizeram esforço e só cruzaram a meta, mas não ganharam nada. Talvez queimaram algumas calorias, como eu que estou precisando, né? Então queimaram algumas calorias, mas um ou dois levaram para casa 80 mil reais. É um bom prêmio. No caso desses que completaram a maratona, irmão, você tinha que ver, imagine completar uma maratona na selva, 150 quilômetros, mais de 150 quilômetros. Tinha pernilongo, não esses aqui que alguns irmãos às vezes reclamam, né? Ai, o pernilongo me picou. Está roxo, está vermelho, pica, dói, mas o que eles passaram lá não tem nada a ver com isso que a gente passa aqui, às vezes, no domingo, alguns mosquitos, um pouquinho de ar quente, um pouquinho de ar frio. No planeta extremo, 150 quilômetros andando dentro da mata, cobra, escorpião, aranha, percevejo, mosquito. Eu fiquei pensando realmente de que a dedicação, quando está bem direcionada, pode trazer na nossa vida muitos benefícios ou não. Porque existem muitas pessoas dedicadas hoje também, mas que estão correndo atrás do vento. Agora eu pergunto para você, você é uma pessoa dedicada ao seu Senhor? Quanto é dedicado? Não precisa me responder, mas por certo, irmãos, ninguém que se dedica muito ao Senhor, como já foi dito pela irmã Milena, tem perdas significativas na vida. Pelo contrário, quem se dedica muito ao Senhor, colhe nessa vida e na vindoura muitos resultados. Eu quero animar a que você realmente possa fazer uma avaliação e que você perceba o quanto você é dedicado ou dedicada. Se você tem administrado bem as suas 24 horas, se você tem administrado o seu dia, se você tem feito bom uso disso que Deus te deu, que é tão maravilhoso, que é a vida. Porque uns, como no caso desse participante, um japonês, ele não conseguiu completar a linha de chegada. Chegou mais ou menos no quilômetro 100, 110, o corpo não respondia, ele desmaiou. Só que ele foi fantasiado para essa maratona, ele se vestiu de vaquinha. E aí, antes que as pessoas compreendessem o porquê que ele estava vestido de vaquinha, as pessoas começaram a dar risada, a questionar. E aí, quando souberam o motivo pelo qual ele estava lá fantasiado de vaquinha e fazendo parte daquela maratona, começaram a chorar. Como a gente muda, né? Rapidamente a nossa opinião muda. Deus não muda, a nossa opinião muda. Então ele disse, eu estou competindo aqui porque a vaca é um símbolo da nossa cidade que foi destruída quando o terremoto passou lá, o tsunami no Japão. E eu estou correndo aqui em homenagem àquelas pessoas. As pessoas que morreram. Então olha o grau de dedicação. Eu pergunto, irmão, será que no século 21 nós, cristãos, estamos como no nosso nível de dedicação? Você já parou para fazer essa pergunta? Como você está no teu nível de dedicação? Isso faz toda a diferença na tua vida. Somos uma igreja, mas individualmente o nível da tua dedicação vai determinar a qualidade de vida que você tem. Hoje, amanhã e depois. Essa é só uma introdução, eu quero entrar agora na mensagem. Porque temos algumas qualidades aqui nesse homem também. Mas eu não vou falar dessas qualidades dele, mas eu quero dizer que o fim de uma história de sofrimento pode ser agora, hoje. Nós cantamos aqui, falamos a respeito de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Este Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, sim ou não? Ah, está muito fraco.
Esse Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, sim ou não? Sim. É um Deus que cumpre as suas promessas. Nenhuma delas nunca falhou. Todas se cumpriram. Então nós servimos a um Deus que tudo pode e tudo faz. Então o fim de um sofrimento teu e meu pode ser determinado hoje. Na maneira como você recebe essa palavra, a palavra de Deus é viva. Então pode fazer diferença na tua vida. Quando você ouve, está disposto a ouvir, o teu coração está receptivo, isso pode fazer tanta diferença na tua vida. E é isso o que Deus quer para mim e para você. A história é bem conhecida. Jesus, ele estava aí logo no capítulo 9, no começo do capítulo 9, você tem a instrução da transfiguração. Jesus estava com alguns discípulos lá na transfiguração, Pedro, Tiago e João. Aqueles 3 discípulos foram levados por Jesus e eles estavam lá no monte, viu todo aquele espetáculo. Enquanto isso, diz o texto, Jesus estava voltando do monte da transfiguração e agora Jesus se depara com uma multidão e com os outros discípulos. Enquanto Jesus estava lá, tendo aquela experiência sobrenatural com estes discípulos, outras coisas estavam acontecendo aqui, embaixo, monte. E aí quando Jesus se aproxima, diz o texto, quando chegaram onde estavam os outros discípulos e a multidão, ele se deparou com uma situação. Um homem tinha um filho, único filho. Em alguns textos paralelos, como lá em Mateus e em Lucas, tem um texto paralelo daqui e explica um pouco a respeito da situação desse homem. Ele tinha um filho, mas o filho dele, desde a infância, ele não nasceu normal. Alguma coisa acontecia com o filho deste homem. E o texto explica de que ele era tomado por um espírito maligno, um demônio, se apossava deste filho e causava muito sofrimento, muita dor para este homem e também para esse filho. E aí o interessante é que haviam outras pessoas ali, alguns doutores da lei. O texto diz mestres da lei. Religiosos estavam ali. Mas ao invés de resolver o problema daquele homem, sabe o que aconteceu? Os discípulos começaram a discutir com os religiosos. O texto está dizendo aí, o texto diz que eles começaram a discutir, e eu creio, aqui não tem o conteúdo da discussão, mas eu quero crer de que eles começaram a discutir a respeito da lei, será que dá para fazer, não dá, o que tem que fazer, tem que ir lá, tem que ir para cá, não é assim, não vai dar, somos nós que temos autoridade, não, são vocês, não, mas não dá, nós não conseguimos, nós também não. E o texto diz de que o pai, quando Jesus chega aí com os seus 3 discípulos que estavam com ele, e o texto diz lá no versículo 17, lá chegou no meio da multidão, e aí o pai disse assim para Jesus: eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Ele acrescenta: eu já falei com os seus discípulos, mas eles não puderam resolver o meu problema. Falei já com os seus discípulos, mas eles não resolveram a situação. E aí o pai começa a conversar então com Jesus, e Jesus lhe responde, depois de dizer: ó geração incrédula. Irmão, você tem ideia de quanto impedimento a incredulidade nos traz? Não é por acaso que Jesus está aqui com tanta gente, com os seus discípulos, com discípulos que haviam chegado de uma experiência tão sobrenatural, tão marcante na vida deles. Não é por acaso, é que Jesus, o mesmo Jesus que estava ali cuidando daqueles discípulos, enquanto ao que eles precisavam compreender, entender sobre a vida espiritual. Por que está a minha introdução, dedicação? Porque, irmãos, olha, tem tudo a ver. A maneira como você leva a tua vida cristã tem tudo a ver, e passa pelo o conceito que você tem de Deus, e como você aplica esse conceito que você tem de Deus. Quando? Onde? Todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Mas aqui já no começo do texto nós precisamos aprender uma coisa: irmão, a gente não pode perder tempo. Diga para mim se não é verdade.
muita coisa que você faz e eu faço é perda de tempo, sim ou não? Sim. Irmão, hoje quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando assim, Deus, como eu posso ser tão insano? Tem coisa que eu faço que eu fico, Deus, olha, eu não queria fazer isso, eu não quero passar esse tempo, desperdiçando esse tempo, mas a vida me atrai, as situações me atraem, e eu vejo que isso não vale nada, eu podia dedicar esse tempo para outra coisa, mais importante. A primeira orientação que eu recebo aqui nesse texto, nessa história, é de que eu preciso evitar o desperdício do tempo tão precioso que Deus me deu. Você precisa evitar o desperdício do precioso tempo que Deus te deu. Os discípulos estavam desperdiçando o tempo, os religiosos também. É por isso, isso é uma das razões pelas quais eles não puderam atender quem estava necessitado. Porque os discípulos já tiveram outra experiência, ou não? Os discípulos já tinham expulsado o demônio? Sim. Já. Eles já tinham visto as maravilhas acontecerem? Já. Mas há neblina muitas vezes na nossa caminhada cristã, irmãos. É por isso que a gente precisa estar atento. Porque nós estamos em batalha. Guerra não. Parece que é uma questão de semântica, mas nós não estamos em guerra, nós estamos em batalha. Por quê? Tem diferença? Depois você pode pesquisar. Guerra não estamos em guerra, porque a guerra ela já foi declarada, acabada, porque Jesus venceu. Mas em batalha estamos porque há hordas do inimigo que estão resistindo até que o dia se complete. Então são batalhas. Batalhas na tua vida, na minha vida, na igreja, na sociedade. Há batalhas, mas a guerra, quem foi declarado vitorioso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais guerra. Ele venceu a guerra na cruz. Mas batalhas há. É igual que um país está lutando contra outro país e tem vários soldados espalhados por várias regiões. Há regiões que estão sem comunicação. Há regiões onde a mensagem não chega. E esse povo já foi nas guerras que nosso país e também outros países vivenciaram. Então pessoas que não chega notícia de que já houve rendição, e eles ficam lutando. Nós sabemos de que os anjos do mal, as trevas já estão com seus dias contados, porque Jesus venceu. Mas irmão, você precisa aprender, eu preciso aprender de que na minha vida não pode haver desperdício. Eu não posso desperdiçar o meu tempo, as minhas horas. Eu preciso administrar bem, para o meu próprio bem, para o meu próprio benefício. Porque quando eu administro bem aquilo que Deus me deu, é bênção para a minha vida, mas é bênção para aquele que está do meu lado. Se eu não administrar a minha vida, o meu tempo, a minha intimidade com Deus, irmãos, eu não posso nem dar um passo adiante, que dirá a ajudar alguém. E é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Irmãos, discípulos ali selecionados, que andaram com Jesus, foram discipulados com Ele, andaram com Ele, viram muitos milagres, em um momento não puderam ajudar a uma pessoa que estava ali. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não só nessa circunstância, mas em todo momento em que nós não estamos administrando bem o nosso tempo, ou não somos dedicados como devemos ser, então não enxergamos. Segundo ponto que eu acho interessante desse texto aqui, irmãos, é que depois que o pai vem conversar, no versículo 17, o pai começa esse diálogo com Jesus e diz: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho. Diga comigo, eu te trouxe o meu filho. Eu te trouxe o meu filho. Que pai sábio. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde a maioria dos homens não assumem as suas responsabilidades. Deixaram o lugar de cabeça do lar
Mas esse pai aqui, a gente pode realmente louvar a Deus pela vida desse homem. Disse o texto: e eu te trouxe o meu filho. Irmãos, em segundo lugar, assuma as suas responsabilidades. Quem tem que cuidar da tua família? Diga, eu. Você pode pedir oração para o pastor, você pode pedir aconselhamento, e deve. Mas quem tem que cuidar da sua família é a responsabilidade de quem? Eu administro bem o meu tempo, então sobra tempo para cuidar da família. Porque quando não administramos o nosso tempo, não dá. Então diga comigo assim: preciso assumir minhas responsabilidades. Em outras palavras, faça a tua parte, irmão. Qual é a tua parte? Esse homem, o texto não diz, não explica, eu não sei como ele soube de Jesus. Mas qual é o melhor lugar para estar, irmãos? Na presença de Deus. Então, tempo devocional é importante? Mas você faz? É um hábito? Te dá alegria fazer o tempo devocional? Se estar na presença de Deus é importante, é crucial para as nossas vidas, quanto você ama estar na casa de Deus? Cantamos! Sim ou não? O que cantamos, Milena? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Onde é o templo de Deus? Nós. Então eu preciso ter prazer em estar com o outro. É prazeroso o ajuntamento, irmão. Quando não é, então algo está errado comigo. Eu já passei por essa circunstância na minha vida. Mas estar com o povo de Deus é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então faça a sua parte. Qual é a tua parte? Quais são as suas obrigações, as suas responsabilidades, como marido, como esposa, como trabalhador, como membro de um ministério, como membro de uma igreja? Qual é a tua parte? Assuma as suas responsabilidades, seja dedicado. O pai podia ter ido para qualquer outro lugar, não sei se foi, talvez ele já foi falar com os mestres da lei, mas os mestres da lei não podiam ajudá-lo, não podia resolver. Às vezes a gente busca tudo e todos e deixamos para último o próprio que nos pode ajudar. Sim ou não? Confiamos muitas vezes nas nossas forças, mas não queremos compromisso, não assumimos as nossas responsabilidades. Continua o texto. Versículo 18 diz: onde quer que o apanhe, explicando, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Mas o pai fez a parte e trouxe onde devia trazer. Quantos querem filhos comprometidos aqui? Dedicados? Para onde você precisa levar os seus filhos para que eles sejam comprometidos e dedicados? Para o ministério infantil? Para a escola bíblica dominical? Você não leva o teu filho para a escola bíblica dominical, não leva o teu filho para o infantil, você quer ele dedicado? Quantos querem os filhos dedicados, irmãos? Amém? Você quer? Você lê a Bíblia com eles na hora que ele acorda e na hora que ele dorme? Não, eu quero um filho dedicado, mas qual é a minha responsabilidade? Você fala de Deus quando caminha com ele, pega pela mão e fala assim: olha filho, sabe aquela árvore? Foi Deus que fez, ele fez porque me ama, porque te ama. Você fala com ele no caminho, sentado, na tua casa. Você está fazendo isso? A gente faz outras coisas, a gente joga videogame, a gente assiste o Faustão, a gente vê televisão, entra no Face, a gente sai bater uma bola. Tudo isso não é errado, mas se estamos dedicando tempo demasiado para isso e o fato de não assumirmos as nossas responsabilidades, como teremos filhos temerosos e obedientes de Deus? Quer filho obediente? Quer filho dedicado? Irmãos, o trabalho nosso é muito mais árduo, sabe por quê? Porque o que tem lá fora atrai mais. Então é nossa responsabilidade. Aqui eu tenho um filho, eu tenho meu filho, ó pai, eu tenho meu filho, ele tem um problema, eu vou andar com ele. Desde quando, Jesus pergunta, desde quando você tem esse problema, está sofrendo, papai? Desde que ele nasceu. Mas eu estou aqui, ainda não me cansei, eu sei que hoje é a minha, olha a resposta dele, eu sei que hoje é a minha bênção, é o meu livramento. Versículo 23, acompanhe comigo aí.
21, diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas sim, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O 23 disse: se podes, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Satanás, ele quer fazer com que você entenda que não tem mais jeito. O sofrimento é grande, desista, não faça mais. Ele quer que você creia nisso. A nossa fragilidade humana nos leva para isso. Este pensamento brota da nossa mente naturalmente. Só que eu preciso combater esse pensamento, porque Deus me dá a garantia de uma vitória. Se eu busco o rosto de Deus, Ele vai se voltar para mim. Que pai abençoado! E olha que declaração desse pai. Ele fala assim: olha, eu sei que a minha fé ela não é como eu gostaria que fosse. Aí no texto aí, olha o versículo 24, olha o que ele está dizendo. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É assim, irmão, fé e incredulidade andam juntas. Você tem que dar um chega para lá na incredulidade. Então olha para mim, combata a dúvida, combata a falta de fé. É verdade, a tua fé é pequena, a minha também, mas ela pode crescer, ela pode ser maior, ela deve ser maior. A minha fé, a sua fé precisa crescer. Irmãos, olha, na palavra de Deus tem a resposta para o crescimento da fé. Qual é? A fé vem pelo ouvir o que? As músicas mundanas que há no mundo hoje. As músicas mundanas que há no mundo hoje só produzem desconfiança, só produz depravação, produz homossexualidade, produz libertinagem. A maioria delas, para não dizer todas, porque foram homens ímpios, sem temor de Deus, que confeccionaram. Mas ouvir a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, então a palavra de Deus começa a produzir a fé necessária no teu coração. Você lê, a fé aumenta, ela tem que crescer. Quem pode aumentar a nossa fé? Jesus. E não é o que está acontecendo aqui. Ele está fazendo crescer a fé dos discípulos, ele está fazendo crescer a fé da multidão. Ele estava dando uma lição para os doutores da lei, porque os doutores da lei, eles conheciam a Bíblia de capa a capa. Eles podiam recitar a Bíblia de memória, desde o começo até o fim. Mas aquilo não era algo vivo para eles. Não era algo vivo para eles. Então a palavra de Deus, irmãos. Agora me diga uma coisa. Hoje pela tarde, antes de fazer a pergunta, hoje pela tarde eu também vi um documentário a respeito do porquê os quenianos ganham todas as corridas da São Silvestre. Alguns dizem que é porque os quenianos correm dos leões. Não tem o que falar, fala que é porque os quenianos desde pequenininho têm que correr dos leões. Há outras teorias. Aí então alguns estudiosos começaram a investigar o porquê e encontraram de que a questão da anatomia dos quenianos os favorece. Não é a altura, porque eles treinam a mais de 2.000 metros sobre o nível do mar. Também não era isso. É porque eles têm uma anatomia que favorece. Mas não só isso, eles treinam. 6 horas da manhã eles treinam, depois à tarde, depois à noite. Muito treinamento durante a semana. Ah, irmãos, eu já vi história de homens que leram a Bíblia 150, 200 vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Toda. Ah, pastor, que isso, pastor? Eu começo em Gênesis, termino o Pentateuco, mas quando começa a chegar aquele negócio de números, de letras e tudo aquilo, já eu paro, já não aguento.
Pastor, como que eu vou fazer isso? Não me dá tempo, eu tenho que ir para o trabalho, tenho que lavar a roupa, tenho que cozinhar, tenho que passar, tenho que atender os filhos, as filhas, tenho que ir para o serviço, tenho que fazer o meu trabalho da escola. Não dá para ler a Bíblia todos os dias sistematicamente. Não dá para orar entregando minha vida. De manhã eu acordo 6, o relógio já toca lá, e aí eu toco no relógio, ele fica naquele stand-by, né? Daqui 15 minutos ele de novo. Aí eu vou lá de novo, aí já é 6:30, aí de novo. Quando eu levanto já 7 horas da manhã, o relógio tocou 6. 7 da manhã, já não dá tempo para ler a Bíblia. É assim ou não é assim, irmãos? Com a maioria de nós. Claro que há exceções. Por exemplo, você pode passar 2 horas orando e parecer 2 minutos. É verdade. Não é? Mas para muitos, 2 minutos é como se fosse 2 horas, não acaba. Deixa eu olhar aqui. Senhor, 1 minuto e 50 ainda, que eu orei. Dedicação. Dedicação, irmãos, somos dedicados ao Senhor. A nossa fé, para que a nossa fé aumente, eu preciso errar por não conhecer. E que mais? E o poder de Deus. Eu não sei se é porque não conhecemos a Escritura que o poder de Deus não opera na nossa vida, ou o poder não opera na nossa vida porque não conhecemos as Escrituras. Irmãos, chegar nesse fator. Mas Jesus então ele anima este homem. Se podes, tudo é possível ao que crê. Irmão, me diga uma coisa que você está passando agora, neste momento, que Deus não possa resolver. Me diga uma coisa. Meu irmão ainda não é cristão. Aí uma vez ele querendo me pegar, ele falou assim: olha, Deus é grande. Eu falei: é. Deus pode todas as coisas. Eu falei: pode. Se Deus é grande e pode todas as coisas, me diga uma coisa. Digo, se eu souber, eu digo. Aí ele me diz assim: Deus é tão grande e poderoso que Ele pode fazer uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa levantar. Falei assim: Deus é tão grande e poderoso que Ele pode fazer uma pedra tão grande que Ele não possa levantar. Eu falei assim: não sei. Brincadeira, eu não falei não sei, não. Nem lembro o que eu falei. Mas, irmãos, nós precisamos combater na nossa vida a incredulidade. Você pensa que você tem fé? Não, pastor, eu penso que eu tenho alguma fé. Alguma coisinha de fé você tem, sim. Mas ela não precisa ficar aí estática, só isso de fé, irmãos. Você já pensou, já imaginou sentar com muitas crianças, acordar pela manhã sendo o administrador de um orfanato, e aí as crianças olharem para você e dizerem assim: que hora que vai ser a comida? E você diz: no mesmo horário. Mas nós não estamos vendo nada, ninguém está cozinhando. E aí você fala assim: olha, Deus proverá, na hora certa, como Deus tem feito, vai prover. Irmão, você tem coragem para bancar um negócio desse? E no caso dessa pessoa que eu te falei agora, Jorge Miller, na hora que deu o almoço, nenhuma das crianças estavam sem comer. Sabe como Deus fez? Deus fez o dono de uma mercearia distante quebrar o carro bem na porta do orfanato, e ele não tinha como resolver. E ele pensou assim: bom, se eu ficar com isso aqui, vai apodrecer e vai estragar. Ele olhou assim, escrito orfanato, vou doar para o orfanato. Coincidência, não é verdade? Coincidência isso, irmão? Irmão, isso é joelho no chão, é misericórdia de Deus. É crer naquele que é o Deus do impossível. Mas é assim: você crê em Deus em toda circunstância da sua vida, esteja preparado para receber diferentes respostas. Isso não dá para negociar. Quem responde, você ou ele? Ele responde. No caso desse homem, ele respondeu da seguinte maneira. Disse o versículo 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Dá um pouquinho mais para cima lá, no versículo 26.
O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Irmão, Jesus era 100% Deus, certo? Mas 100% também homem. De onde estava vindo Jesus? Do monte. O que Jesus estava fazendo no monte? Se Jesus tem que orar, se Jesus orava, por que nós não temos que orar? Por que a gente substitui a oração por tantas outras coisas na nossa vida? A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Em que ocasiões você ora? Pastor, talvez assim, de vez em quando na hora do almoço eu dou graças pela comida. Eu acho tão engraçado como Samuel ora, ele está tão apavorado em começar a comer que ele diz assim, Senhor, abençoa o Gabriel, a Vanessa, o Fernando, a minha mãe e o meu pai com comida. Em nome de Jesus, amém. Como é criança, eu não sei o valor da oração, porque diz que da boca das crianças vem um perfeito louvor, mas eu vejo de que é uma oração bastante expressa, apressada. Porque às vezes a gente tem dificuldade. Você já sentiu dificuldade para conversar com Deus? Quantos aqui levantam a mão? Você começa a oração, você não sei por onde eu começo. Não sabe se chama Deus de Pai, de Senhor. E aí a gente fala 3, 4 palavras com Ele e já esquece do que vem depois. Por que é isso, irmãos? É falta de intimidade. Quanto mais intimidade, mais a gente pode se aproximar desse Deus que é tão maravilhoso. A resposta que esse homem ouviu foi favorável. Diga comigo assim, Deus responde favoravelmente às nossas orações. Ele responde. Mas há critérios para essa resposta, irmão. Se você olhar para a Bíblia, há critérios. Aqui eu não sei qual é o critério que Jesus usou. Foi misericórdia, compaixão, não sei. Mas eu sei que pela Bíblia, pela leitura dela, eu sei que há critérios. Por exemplo, se você pede alguma coisa que é de acordo com a vontade do Pai, você recebe. Se você pede com egoísta sentimento no seu coração, você não recebe. Para gastar nos seus próprios deleites, pode ser que você receba um generoso não. Mas ainda Deus responde, você sabe, vou só reafirmar aqui, Deus diz, espera, não é para agora, para depois, mas eu vou te dar. E muitas vezes a gente não entende. No caso do homem aqui, a palavra diz, imediatamente. Pode ser imediatamente para você nessa noite. Para você que entrou aqui, talvez você nem declare quais são os seus sofrimentos, as suas aflições, mas pode ser um imediatamente de Deus para você agora, hoje. Amém? Pode ser para você hoje. Para esse homem foi imediatamente. Então a gente precisa combater a dúvida, a incredulidade, a falta de fé. No texto paralelo, Jesus diz assim, homens de pequena fé. Você se considera um homem de grande fé ou um homem de pequena fé? Você pode até dizer, eu sou um homem de pequena fé, mas Deus quer que você seja um homem de grande fé, uma mulher de grande fé. Porque é dessa maneira que os milagres de Deus acontecem. Você já teve a experiência de impor as mãos sobre alguém que está doente, enfermo, e imediatamente essa pessoa ser curada? Isso só foi para aquele tempo, irmão? Só foi para aquele tempo? Já teve a experiência de encontrar com uma pessoa endemoniada, colocar a mão sem fazer algazarra, colocar a mão sobre ela e falar assim, espírito imundo sai, em nome de Jesus? Já teve essa experiência? Já teve a experiência de ver tudo desabando ao redor, e você declarar uma palavra, eu sei que está desabando, eu sei que está difícil, mas Deus, eu tenho certeza, está no controle, Ele é favorável, e eu sei que Ele vai intervir nessa situação. Isso é para ser constante na nossa vida. E por que não é? Aí entra o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês.
Jesus responde no versículo 29, olha aí. Diz assim, Jesus respondendo, depois que ele entrou lá, indagado pelos discípulos, no versículo 28, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Deus quer que você tenha experiências com Ele de fé todos os dias, em todas as circunstâncias, mas há impedimentos, irmãos. Então entenda uma coisa, precisamos enfrentar grandes desafios, mas para isso, para enfrentar grandes desafios, se exige maior preparo. É o que Jesus falou para os discípulos. Olha, se exige maior preparo para você lidar com essa situação, com este problema, é difícil de verdade. Quem estava preparado? Jesus estava preparado. Jesus estava preparado. Então Jesus, ele trabalhando nessa fé que os discípulos precisavam ter, que você precisa ter para enfrentar o dia de amanhã, para enfrentar situações que sobrevirá sobre o povo de Deus, sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre o nosso bairro. Irmãos, a nossa ferramenta é a oração com fé. Exercite. Então por que eu comecei a minha introdução na mensagem falando a respeito de dedicação? Porque tem a ver com isso aqui, é dedicação. Olha, discípulos, vocês podem lidar com este problema que é grande. Esse sofrimento é grande, é difícil, mas se vocês tiverem um bom preparo, vocês vão poder. Me diga uma coisa, quanto tempo um maratonista se prepara para chegar no final do ano, ele competir com chances de ganhar? Da noite para o dia ele decide, como o Gabriel me falou, pai, o ano que vem eu vou concorrer na São Silvestre. Ele falou para mim hoje. Eu estava vendo lá, ficou todo empolgado, né? Jovem, né? 17 anos, vai completar 18, acho que pode fazer tudo. Jovem é assim, não quer fazer nada, mas acha que pode fazer tudo, né? É assim, aí viu lá a corrida, e ele falou, ano que vem, pai, eu vou competir. Que ótimo, é uma boa meta, um bom propósito, mas se ele for só lá no dia 29, fazer a inscrição e depois se aventurar a correr, é capaz que ele nem complete o percurso. É? Você já andou 10 quilômetros, irmãos? Você sabe o que é andar 10 quilômetros? Eu ando com algum de vocês aqui que eu não vou falar o nome, mas dá 5 passos ali já está com a boca, com a língua de fora. Ai, tá muito quente, ai, de calor, ai, preciso tomar água, eu tenho que dar uma paradinha para descansar. É verdade, irmão? É, o Samuel, então você nem me diga. Anda com ele, se não estiver interessado no assunto, ele, ai, vamos para casa, vamos parar, ai, tá doendo meus pés, as minhas mãos, tá doendo o fio de cabelo. Você quer obter grandes resultados? Você quer ver o agir de Deus na tua vida? Você quer ver os milagres de Deus? Você precisa dedicar-se a Ele. Ah, mas já estou satisfeito com a minha dedicação. Eu não estou, irmãos. Estou envergonhado com a minha dedicação. Porque eu sei que eu posso fazer mais, eu posso ir mais adiante. E Deus quer que eu faça mais. Sabe, porque qualidade de vida vem quando eu começo a experimentar este bem que vem de Deus, o bom que vem de Deus. Porque as demais coisas me frustram. Vai te frustrar, irmãos, perseguir todas essas coisas afincamente, sem prestar atenção no que de fato importa, só traz prejuízo. Mais dor, mais tristeza, mais choro, mais lágrima. Eu gosto muito de uma canção que diz assim, eu não sei cantar, não vai dar risada, hein? É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Quem está falando? Deus está falando, o trabalho é dele, você precisa descansar no Senhor.
Enfrentar grandes desafios exige maior preparo. E aí Jesus responde à parte aos discípulos: olha, vocês precisam se preparar, vocês precisam estarem preparados. Jejum, oração é busca de Deus. Quanto você busca Deus? Quanta intimidade? Você cantou aqui, né? O fogo vai cair do céu. Um som virá de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, olha o que eu vou dizer para você agora nessa noite. O avivamento não chegou, não é porque Deus não quer, é porque hoje, no século 21, existem menos pessoas comprometidas com Deus e dedicadas. Deus não precisa nem de uma multidão, Ele precisa só de alguns dedicados. Na história de avivamento, na Bíblia, na história da igreja, com poucos dedicados. Mas eu não posso medir a tua dedicação. Só você pode medir a tua dedicação ao Senhor. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. É indispensável que você esteja mais próximo de Deus, para que os desafios não te peguem de surpresa, não te abata, não te faça cair, porque a qualquer momento isso pode acontecer com qualquer um de nós. E este homem, ele, por intermédio de Jesus, foi posto um fim na história de sofrimento desse homem. Sabe, ele diz no texto que você acompanhou comigo assim: ele falou para os demônios: saia deste homem e não volte nunca mais. Ponto final na história de sofrimento daquele homem. Irmão, eu só entendo que Deus pode colocar um ponto final na minha história de sofrimento. Eu preciso crer nisso. Mas eu preciso estar disposto a que Ele me console, amém? A que Ele me diga sim, e a que Ele me diga não. Agora, como você vai perceber Deus agindo dessa maneira na sua vida? Você tem que encontrar essa intimidade com Ele. Como Ele fala, como você o ouve. Irmão, não sei você, mas eu, desde que me converti, ou desde que fui convertido, eu assumi algo para a minha vida. Eu não dou um passo sem que Deus me diga, ou eu tenha convicção de que é Deus que me está mandando fazer alguma coisa. Depois que eu tenho essa convicção, pronto. E eu creio que isso deve ser uma experiência para cada um de nós. Ah, não tenho certeza se foi Deus, se Deus está falando, se não está falando. Ah, não faça. Até que tenha sido, ore mais, espere mais. Amém? Amém. Então creia. Eu não sei qual é a sua história. Se tem alguma história que você está vivendo agora de sofrimento, alguma coisa que é muito pesada para você, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus continua sendo o mesmo. E Ele quer que você exerça essa fé que Ele mesmo dá. Porque você não tem condições nem de ter fé. Olha o que o homem diz: ajuda na minha incredulidade. Você pode dizer para Deus: Deus, ó, está difícil crer. Você pode falar para Ele: está difícil crer de que isso vai acontecer dessa maneira, mas ajuda-me na minha incredulidade. E a resposta virá. E Deus será glorificado. Vamos orar. Coloque-se de pé, por favor. Irmãos, vamos pôr um fim em alguma história de sofrimento que, porventura, possamos estar vivendo agora. Não há nada impossível ao que crer. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. E neste momento Ele está produzindo essa confiança em nós, pela palavra que foi ministrada, de que Ele pode fazer tudo, todas as coisas. Querido Deus, nosso Pai, nós aqui estamos.
E não há qualquer reserva agora, Senhor, em nós. Reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor. Mas já agradecemos, Pai, porque o Senhor conhece aquilo que nos faz mal, conhece os motivos da nossa insatisfação, angústia, tristeza. Pai, talvez não seja tão difícil como era a situação deste homem, que tinha um filho completamente possesso há muitos anos. Talvez a nossa história seja algo menor, pequeno, de hoje, de ontem, mas eu sei que o Senhor se interessa por todas elas. O Senhor se importa. É por isso que te amamos, é por isso que servimos ao Senhor, porque sabemos pela palavra que nos traz de que o Senhor nos ama e que os seus braços estão abertos. Ó Pai, nos reunimos neste lugar e ouvimos a Tua voz e reconhecemos que devemos ser ajudados na nossa incredulidade, Senhor. Sei que me falta fé. Ó Deus, se me falta fé, ajuda-me, Senhor, agora na minha incredulidade. Ó Senhor, eu declaro, eu quero ver milagres acontecerem na minha vida todos os dias, Senhor. Quando percebo o cuidado do Senhor para com os meus filhos, quando percebo o cuidado do Senhor para com a minha vida, para com a minha família, quando percebo o cuidado do Senhor em dar trabalho e trazer o sustento para o meu lar, eu reconheço que isso é um milagre. Em meio a provas e desafios, adversidade, o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Meu Pai, eu quero levantar as minhas mãos, Senhor, e declarar: só o Senhor é Deus, grande é o Senhor. Pai, reconhecemos que não somos tão dedicados. Da minha parte, Senhor, eu sei que muitos estão com as mãos levantadas e querem fazer o mesmo que eu. Da minha parte, eu quero me dedicar mais ao Senhor. Não toma a minha vida por preciosa, desde que nela se cumpra toda a Tua vontade, Deus. Eu quero aproveitar bem o meu tempo, com alegria. Eu quero dedicar-me mais ao Senhor e ser bênção da vida daqueles que estão ao meu lado. Eu sei que ainda me falta muito, Deus, mas eu quero, eu desejo, eu preciso. Faz cair toda a barreira de incredulidade agora, Deus. Pai, que a mente seja guardada dos ataques do maligno que são frequentes para destruir a fé, para destruir a certeza que já temos. É verdade, o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja, nós somos o Teu povo, somos vitoriosos. Ó Deus, e que essas verdades, ó Senhor, estejam presentes em cada momento das nossas vidas, amanhã, depois, que os Seus filhos, Senhor,